Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciamos mais um programa Pauta Social. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do Conselho Tutelar de Gaspar, o Conselho Tutelar, que é um importante órgão de defesa dos direitos da criança e adolescente. E para falar desse tema tão importante, a gente trouxe um gasparense, André Luiz da Conceição, conselheiro tutelar já há alguns mandatos, pessoa com muita experiência nessa área, psicólogo, morador do bairro Santa Terezinha, feliz papai de 2 meninas e uma pessoa que se envolve muito, que realmente assume, veste a camisa do Conselho Tutelar junto com uma equipe de 5 conselheiros tutelares que fazem esse trabalho abnegado, um trabalho difícil, um trabalho que vai ao encontro daquilo que a sociedade muitas vezes não vê e o Conselho tem que agir em situações de defesa, como eu falei, da criança e adolescente. Então sejam muito bem-vindos, obrigado aos nossos patrocinadores, apoiadores do nosso programa Pauta Social. Iniciamos então, eu já apresentei ele, mas ele vai falar um pouquinho mais dele, porque ele tem uma história muito bonita. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa, meu amigo particular, estar aqui no nosso programa é um privilégio ter você aqui. Já estamos desde o ano passado tentando, desde a primeira temporada, mas agora com a anuência do colegiado do Conselho Tutelar, estás aqui. Gostaria que se apresentasse um pouquinho mais para a comunidade gasparense. Boa noite, Santiago. Gostaria de primeiramente agradecer em nome do colegiado a oportunidade de a gente estar falando sobre o Conselho Tutelar. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, meu nome é André, sou conselheiro tutelar há 2 mandados, iniciei o meu mandato em 2016, fui reconduzido em 2019, sou formado em psicologia, gasparense, 35 anos. Perfeito. Eu gostaria que tu citasse o nome dos demais membros do Conselho Tutelar de Gaspar, por favor. Nós temos a Marinês Testoni Tais, temos a Maíndra Tonete Francisco, temos o Márcio Sansão e a Josiane dos Passos Zucchi. Perfeito. Então, Josi, Maíndra, Marinês e Márcio, um forte abraço para vocês também. Obrigado, então, pela oportunidade. E a população gasparense quer saber o que é o Conselho Tutelar, André. Certo. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar ele atua sempre que os direitos das crianças e adolescentes estiverem sendo ameaçados ou violados. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi criado em 1990 e, a partir disso, foi criado o Conselho Tutelar. Para quem não sabe, anterior a 1990, existia o Código de Menores, onde crianças e adolescentes eram tratados como adultos. Então, o termo menor, em 1990, cai. Crianças e adolescentes são feitas uma distinção. Criança é aquela entre 0 e 12 anos de idade e adolescente é aquele entre 12 e 18 anos. Então, o Conselho Tutelar, ele atua sempre que uma criança e adolescente estiver em situação de risco. Compete ao Conselho Tutelar, o órgão, para fazer com que aquele direito seja garantido. Perfeito. Então, não é um órgão da Prefeitura, não é um órgão do Ministério Público, não é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão autônomo que zela pelos direitos das crianças e adolescentes. Perfeito. E em que momento você aciona o Conselho Tutelar? Em que momento a população está acontecendo alguma coisa que você identificou, um vizinho, soube de alguma situação, de alguma violência contra a criança e adolescente? Em que momento a pessoa pode e como pode estar acionando esse conselho tão importante? Certo. O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê o seguinte texto, os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança e adolescente obrigatoriamente serão comunicados ao Conselho Tutelar. Então, toda a sociedade, todo cidadão que ver uma criança ou suspeitar que ela esteja sofrendo algum tipo de violação de direito, esteja apanhando em casa, esteja sendo abusado sexualmente, esteja com evasão escolar, eles têm o dever de acionar o Conselho Tutelar. André, como é que se faz esse acionamento? Ele pode ser por telefone, de forma anônima, A pessoa também pode se identificar, mas o conselheiro tutelar ele tem o dever de manter o sigilo, então ele pode fazer por telefone, ele pode procurar a sede do conselho tutelar
ou ele também pode fazer um Disque 100. Então, o Disque 100 ele vai para Brasília, e de Brasília desce para o Conselho Tutelar, para a Delegacia de Polícia Civil e geralmente para o Ministério Público também. Então o pessoal pega o telefone, diz que 100, vai para Brasília e vem para Gaspar. Isso. E o telefone do Conselho Tutelar é? O telefone do Conselho Tutelar em horário comercial, que é das 7h30 às 18 horas, é o 3091 2308. E após esse horário que a gente entra em regime de plantão, é 99930 2722. E a sede do Conselho Tutelar é aonde, André? A sede do Conselho Tutelar fica localizada no prédio do GACIC, prédio do PACA, né? Segundo piso, só chegar ali na Secretaria de Assistência Social é muito fácil de encontrar o conselho. Para o pessoal que vem de fora, está há pouco tempo em Gaspar, e aquele viaduto grande que tem ali na avenida principal, Avenida das Comunidades, do lado direito tem a Igreja Universal, a loja de veículos AGS, mandar um abraço para o Alexandre e para a Ivana, e do lado então nós temos o GACIC, no segundo andar então, Conselho Tutelar das 7h30 às 18 horas. 18 horas presencial. O fora disso é um plantão, que você me explica um pouquinho esse regime de plantão, como funciona. O Conselho Tutelar ele funciona 24 horas, praticamente. 8 horas em sede e os demais em horário de plantão. Então, a partir das 18 horas, o telefone é ligado, né, o nosso celular. A gente vai para nossas residências e ficamos de sobreaviso. Então, se você precisar acionar, você vai entrar em contato. Se o conselheiro tutelar achar necessário, ele vai já no momento, em loco, verificar. É acionado o motorista, né, que está à disposição do conselho tutelar, e a gente vai verificar a situação. Esse plantão ele dura das 18 horas até as 7h30 do outro dia. Então, quando o conselheiro abre a sede no outro dia de manhã, o telefone do plantão é desligado. Olha, André, e tu falaste as questões de violência, mas vamos lá. Vou te fazer uma pergunta um pouco mais difícil, mas tu és conselheiro já há 6 anos, já tens uma experiência um pouco maior, e eu sei que tu interage bastante com os demais conselhos tutelares da nossa região e até do Brasil. Criança fez uma arte em casa. O pai pegou e deu umas chineladas no bumbum da criança. A criança chorou, gritou, esperneou, né? É caso para se acionar o Conselho Tutelar? Como que funciona isso? Sim, é um caso para acionar o Conselho Tutelar, mesmo uma palmada, né? Em 2019, se não me foge a memória, 2014, foi sancionada a Lei Bernardinho, né? Que é a famosa Lei da Palmada. Então, o meu filho aprontou em casa. Devo bater? O aconselhamento é não. Existem outras formas de educar, né? Porque, vejamos o seguinte, se a sua esposa fizer algo de errado em casa, você vai dar uma palmada nela? Não. Por É que mais não? fácil eu levar a palmada do que... Mas tudo bem. Mas Brincadeira. por que você não daria uma palmada nela? Porque ela revidaria, não sei. Porque seria um crime. Seria um crime, perfeito. Então, as pessoas não têm essa lógica. Então, se você bate numa mulher, você vai responder um crime. Se você bate num animal, você vai responder um crime. Sim. E por que bater numa criança pode? É importante reflexão. Importante reflexão. Mas Mas não é uma surra, é, digamos assim, que seja a palmada, né? Ela traz consequências, né? Eu apanhei, mas não morri. Eu apanhei, mas hoje sou homem. Mas será que você não vai reproduzir isso no futuro? Isso é muito falado, né? Para o Isso. pessoal mais antigo, né? Não é regra, né? Porque eu apanhei, eu vou reproduzir aquilo. Mas pode acontecer, né? E a gente precisa estar aqui para trabalhar essa prevenção para que isso não volte a acontecer no futuro, né? A criança que vê o pai batendo na esposa, a violência doméstica, ela tende, né, a repetir aquele ciclo no futuro. Quando ele tiver uma família... Isso. Como eu falei, não é regra, porém ele pode repetir aquele ciclo. Então, para que isso não ocorra, entra o trabalho do Conselho Tutelar, aplicando uma medida de proteção e fazendo os encaminhamentos ao equipamento de proteção, né? Que seria o CRAS, o CREAS, né? De repente uma situação de saúde e assim por diante. Entendi. André, e o trabalho aqui em Gaspar? Tem muitas ocorrências, eu digo ocorrências, muitos chamados ao Conselho Tutelar. E o que é mais, as estatísticas, o que falam? Quais que são os principais chamados ao Conselho Tutelar de Gaspar? De um tempo para cá, o que a gente mais foi acionado é em relação à suspeita de abuso sexual,
E fomos acionados bastante na questão de crianças em casa sozinha, né? A gente está numa situação de pandemia. Sim. Os pais precisam trabalhar, as creches estão trabalhando em meio período, algumas em período integral, né? E tem muitas mães também, muitos pais que não conseguem período integral para os filhos. E a gente está sendo bastante acionado por crianças que estão em casa sozinhas. Lógico que quando a gente chega lá, a gente faz toda uma avaliação da situação, né? Já chegar e já acionando a polícia e assim por diante. Então, a gente faz toda uma avaliação e faz os procedimentos legais. Nós temos sido acionados, né, com o retorno das aulas. Já no ano passado, a gente foi acionado diversas vezes pelas questões dos abusos sexuais. Então, assim, ó, quando a criança está dentro de casa, só com os pais, confinada, geralmente não surge denúncia, né? A partir do momento em que começa a ter aulas, a partir do momento que os postos de saúde estão abertos, começam a abrir, né, o leque para a criança abrir para um coleguinha, abrir para a professora que é agredido fisicamente, que é abusado sexualmente e assim por diante. Então quer dizer que a escola, o fato da escola estar em funcionamento presencial faz com que sejam identificadas situações de violência no ambiente doméstico. Então, acontece, então, essas situações no ambiente doméstico, André. Isso. A maior ocorrência dentro, por exemplo, o abuso sexual, as estatísticas apontam, se você for a fundo, né, o maior índice de violência sexual é intrafamiliar. É aquele que é cometido por quem? Pelo pai, pelo padrasto, pelos avós, pelos tios, que é dentro da família. Né? Olha só. E isso fica muito velado, né? Isso fica muito velado porque a minha filha ou o meu filho foi abusado pelo tio. Então, as pessoas tentam velar ao máximo. E o que acontece? A partir do momento que a criança vai para a escola e ela tem um vínculo com aquele professor ou com aquela professora, e a professora tem aquele feeling de observar, poxa, ele é meu aluno, ele é sempre um aluno bem comportado, agora ele está, né, se automutilando, ele está arriscando as carteiras, ele não está obedecendo, ele está indisciplinado, né, os professores geralmente chamam, né, para conversar, como é que você está? As crianças estão, né, como já tem aquele vínculo, está saindo pela tangente, elas acabam falando para professores, para os colegas e assim por diante. Olha que importância, apesar de eu ter um conhecimento de muitos anos nessa área social, estou inclusive provocando, André, questões que eu tenho conhecimento, mas o telespectador tem que saber essas situações, mas a importância da proteção da escola, né? E que riscos a criança tem fora da escola. Porque aí não teria essa identificação, né, André? Exatamente. De uma situação de violência sexual ou violência doméstica ou algum outro tipo de restrição, violência contra a criança e adolescente. Olha como a gente aprende a cada dia coisas novas. André, mas essa questão de violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes será pauta, com certeza, de outro programa, Pauta Social, para tratar especificamente disso. Mas vamos lá. O que acontece em Gaspar, tu muito bem falasse. Não tem poucas creches integrais, o pai não tem como deixar, o pai ou a mãe, ou ambos, não tem como deixar as crianças o dia inteiro numa escola, então eles ficam meio período na escola ou no CDI, e eles ficam sozinhos em casa, teve a denúncia, o conselho foi lá. Quais são as consequências disso? Bom, primeiramente a gente vai orientar essa família, né, que não deve deixar essa criança sozinha na residência. A gente vai tentar verificar a situação de como está, né? A família apresenta uma situação de vulnerabilidade, me conta que eu recebo um valor X por mês e eu não consigo pagar uma creche particular. A gente tenta, né, encaminhar para a Secretaria de Assistência Social para que, né, lá os assistentes sociais façam uma avaliação se é um caso de receber benefício ou não, benefício eventual. Dependendo da situação, né, a gente tenta articular com a Secretaria de Educação para que, de repente, consigam, né, um período integral para essas famílias e assim por diante. E a gente faz todo o processo, o trâmite, né, dependendo da circunstância, né. Vamos falar do abandono de incapaz em específico, né. Se for um caso que a mãe e o pai não estão trabalhando, estão na farra, né, estão na bagunça. Aí já é outra situação. Aí já muda a situação, que daí a gente aciona a polícia militar, né? Aí a polícia militar vai até o local, dependendo da situação, tem que arrombar a porta, né? Esse processo é feito pela polícia, né? Desde que realmente esteja uma criança sozinha, realmente. E ali é feito todo o procedimento policial.
E o Conselho Tutelar, como eu expliquei no início, né? Como nós somos um órgão não jurisdicional e sim administrativo, a gente aplica a medida de proteção. Perfeito. E eu achei muito bacana vocês terem esse senso, essa diferença. Os pais estão trabalhando, precisam trabalhar para alimentar os filhos, para pagar o aluguel, para trazer o sustento para casa. É uma situação. Foram para a balada, já é uma situação completamente diferente, né? Uma negligência extrema, né? Porque, poxa, né? Eu achei muito interessante esse cuidado do Conselho Tutelar de avaliar caso a caso e as diferenças sociais disso. André, eu gostaria que tu falasses no encerramento do programa, porque o nosso programa é um programa curto, até para a gente ter outras oportunidades e promover outros programas com essas pautas importantes da criança e adolescente. O que tu vislumbra para o futuro? Que políticas públicas poderia, Gaspar, estar assumindo para a gente proteger mais, para promover mais uma infância e uma adolescência mais sadia, com mais qualidade de vida? Bom, Santiago, primeiramente a gente tem que investir na questão da prevenção, né? Os CRAS, nós temos 3 CRAS no município. Acho que eu não sou a pessoa mais apta a falar em relação aos CRAS, em virtude de não fazer parte da pasta, né? Mas, primeiramente, a gente precisa investir em prevenção. Prevenção ao uso de droga na saúde, prevenção à questão de agressão, né? Por que a gente fala em prevenção? Para que não viole, né? A partir do momento que você trabalha a prevenção da agressão física, do castigo físico, da palmada, a partir do momento que os pais se refletem no comportamento com seus filhos, a gente acaba diminuindo o fluxo de atendimento, né? Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar política ali. Vamos lá, criar mais creches, né? Ou abrir mais vagas no município em relação à educação. Nós precisamos aí fortalecer mais os CRAS, né? De repente até conseguir construir mais um CRAS. Eu não sei como é que isso pode ser procedido, né? Então tem todo um trâmite. Tem muita questão do tráfico de droga aqui no nosso município, então tem que trabalhar com esses adolescentes, né? Tem muitos adolescentes que não têm a perspectiva de vida, né? Simplesmente ele nasceu ali, naquele determinado local, e é mais fácil ele fazer o quê? Ele vender droga, vender a trouxinha de maconha, de cocaína, do que estar estudando. Então, precisa ser levado para as comunidades projetos, né? Existe o CMDCA, existe o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, então existe um valor específico. É importante que as instituições se inscrevam, né, e lancem projetos, porque existe um dinheiro guardado para exatamente a política da infância e da juventude. Então, é necessário fazer um trabalho, entrar dentro das comunidades, escolinha de futebol, né, jiu-jitsu. O esporte, importantíssimo. Exatamente, esporte é essencial na vida do ser humano. Perfeito. Então, isso, né, acaba tirando essas crianças do tráfico, né? Inserir essas crianças nas escolas, porque é aquela questão da educação, né? Se faltar com a educação, vai dar um gargalo na assistência social, né? Porque se a criança tiver com evasão escolar, vai bater no conselho. Não vou retornando, vai bater na assistência social. Então, vai começando a gargalar o negócio. Então, nós temos que investir em políticas públicas, né? Criar projetos, mais projetos, existe dinheiro. Criar mais vagas no município, né? E assim por diante. Parabéns, André. Te agradeço muito, agradeço toda a equipe, todo o colegiado do Conselho Tutelar. Um forte abraço a todos. E estarás com certeza em outros momentos trazendo temáticas, estatísticas, números e formas, então, de melhorar nossa prevenção. Muito obrigado, André, e até um próximo programa onde estaremos juntos. Obrigado a todos. Então, obrigado à nossa população e a gente aguarda você, então, na próxima quinta-feira para continuar esses temas tão importantes, essas pautas sociais. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.